Se vocês observarem bem o todo, e foi muito bom que nós botamos todo o VAR. O primeiro diagnóstico dela... Ela fica na dúvida. É de movimento natural. Isso. E deu a ele uma percepção, deu ele uma salvaguarda. E a impressão que eu tenho é que ele não ouviu mais. Ele ouviu só a primeira frase e depois ele não ouviu mais tudo que aconteceu. Mas, Ribeiro, o que não entra na minha cabeça é o seguinte, por mais que ela tenha dito e condicionado lá na primeira análise, olhando a imagem, como é que o árbitro não vê que aquilo ali é um bloqueio, gente? Veio o quê? Veio tudo isso que foi falado, entendeu? Ele, para manter a posição dele, ele ficou com... claro, que aí a leitura tá. Ele já tinha feito uma M quando deu um pênalti que o cara se atirou. Não foi nada. Aí o VAR salvou ele. Aí, de novo, é ruim, né? Primeira rodada, né? Na primeira rodada, segunda Você salvou vez, 2 vezes. Tá? Eu não quero dizer que foi pior, porque além de ele manter a posição dele de forma escandalosamente equivocada, ele ainda compensou. Ele compensou a não dar um pênalti para o Vasco da Gama do Ele compensou, foi uma compensação. Porque aquela altura ele já sabia que ele tinha feito ele. Errado. Entendeu? Então, ele compensou. Então, assim, ó, foram 3 erros. Esse rapaz aí, certamente... Geladeira, né? Vai pegar uma geladeira, Ele tá? é FIFA, né? Rodrigo. Bom, mas ano passado o da Copa do Mundo pegou geladeira também, né? Wilton Pereira Sampaio. Então, assim, não tem, sabe? É geladeira hoje. Hoje tem que se posicionar a CBF. Porque senão, gente, a coisa vai descambar. E é a primeira rodada. Agora, eu fiquei com a impressão, tá? Que a primeira análise dela deu uma salvaguarda para ele. E por mais que ela tenha depois recomendado claramente a marcação do pênalti, ele usou isso aí como salvaguarda, aí um pouco para o seu caráter pessoal, né? De, não, veja bem e tal. Não era interpretativo, tá? Não era interpretativo. Pênalti escandaloso. O que, depois nós vamos falar, não foi por isso que o Grêmio perdeu. Eu acho que... Não foi por isso. A gente precisa aqui separar, tá? Separar em 3 momentos o que aconteceu com o Grêmio em São Januário. Um aspecto, o Grêmio está jogando pouco. Sim. O Grêmio está jogando pouco. Segundo aspecto, o comportamento de alguns jogadores do Grêmio extracampo depois daquilo que disse o Renato no pós-jogo. E a arbitragem, que prejudicou o Grêmio nesse lance, como nós vimos aqui, reproduzindo o lance à exaustão com a análise do VAR. Para mim é incompreensível que todas aquelas pessoas tenham concluído, né, e o próprio árbitro da partida tomado a decisão de não marcar um pênalti. Agora, é tão constrangedor, desculpa, é tão constrangedor que se pega na imagem, os jogadores do Vasco sequer comemoram. Os jogadores do Vasco sequer comemoram a não marcação, né? Porque se é um debate, pô, foi, não foi, isso e aquilo, beleza. Tu até, né, passa um pano na decisão, mas aquilo ali foi pênalti. Só que, sem dúvida. Só que aí que tá. Eu só acho que, como foi a primeira rodada, não só a CBF tem que lidar, mas todos os clubes, eles têm que ir em direção à CBF e à comissão de arbitragem. Sem dúvida. Porque Atlético Goianiense, como tu falou, Atlético Goianiense Atlético tem Mineiro, nota, Atlético Mineiro tem nota. O jogo do Inter, o árbitro também foi mal. Foi mal. O árbitro também foi mal. Não é porque o Inter ganhou o jogo que nós não vamos falar que ele deu cartões em demasia, que ele picotou o jogo, que ele foi fraco lá no Beira-Rio no sábado de noite. Então, os clubes como um todo, eles já têm que agora, minar qualquer problema de arbitragem. Vocês percebem que os estaduais, boa parte dos estaduais, a arbitragem foi pau. Sem contar pelo isso. Pelo nível técnico horroroso. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o principal assunto é a arbitragem. Imagina. Libertadores da América. Libertadores da América. 6 minutos para anular um gol do Grêmio. Agora, o discurso do Brum tá muito adequado. Muito adequado. Correto. E o momento, Brum, é exatamente aquele ali. Exatamente. Exatamente aquele ali. O pós-jogo e vem com posicionamento. E ele vai muito bem no que ele diz ali. O problema é que nós vamos enfrentar, e o Grêmio especialmente, e o Inter também, vão enfrentar, além da defasagem técnica da arbitragem, que até hoje não é profissionalizada. Nós temos problemas na arbitragem por causa disso também. Além disso, Grêmio e Inter enfrentam, às vezes, Corinthians, às vezes, Flamengo, às vezes, São Paulo, às vezes, Palmeiras, às vezes, o Vasco. Nós sabemos
que a magnitude de clássicos brasileiros desse tamanho e como eles são encarados, às vezes por ter ou um árbitro mais caseiro, ou um árbitro menos talhado, ou um árbitro que picota o jogo, que dá cartão, às vezes Grêmio e Inter também são prejudicados por isso. Por isso, pelo enfrentamento com outros clubes da mesma altura e do mesmo tamanho. Tu sabe que então, eu assim, tenho uma... sempre vai ocorrer coisas assim. Eu acho que o nosso calendário é muito apertado, tá? E isso não dá tempo para uma preparação melhor. Veja bem, tá? Não é fácil. São quantos jogos por rodada? 19? Quantos jogos são por rodada? 10. Rodada 10 jogos. 10 jogos por rodada. 10. Tu tem que ter 10 bons árbitros. Mais não VAR, é fácil. né? E além, e mais Não vai VAR. fazer. Não, mais Tá. VAR, Mais o mais VAR, né? auxiliares. Mais auxiliares, Sabe, mais o quarto árbitro, tu vê que sem contar, Ribeiro. Hoje, os bandeiras estão sem padrão, tá? Alguns esperam o término do lance, outros não. Sem dúvida. Ontem no jogo Bengala, Vitória é bengala. Ontem no O jogo VAR Vitória e o VAR é Palmeiras, o bengala. bandeirinha Virou. marcou 2 impedimentos no ataque do Palmeiras que não aconteceram. E isso impediu a finalização da jogada. Então, é padrão, tem que ter padrão, entendeu? Então, cada um está fazendo por si. E os bandeirinhas, com todo respeito a eles, né? Eles estão virando, a maçonaria virou refém de VAR. Eles não servem para nada.